Olá! No vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 propostas para você trabalhar com a sua classe de alfabetização ou com a sua turma aí de EBD ou com as crianças que você recebe no MI depois de uma contação de história, explorando conteúdos de língua portuguesa, de matemática e aprofundando mais a leitura e a escrita dos alunos. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilha, ativa o sininho para você receber todas as novidades, porque tá chegando muita coisa boa por aqui. Mas vamos lá. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da história que apresentamos de um conto infantil, que é uma releitura para trabalhar princípios e valores bíblicos. O livro, da história dos 3 porquinhos. Mas agora eu vou te apresentar 5 propostas que você pode explorar com o seu grupo para ampliar esse vocabulário, para você trabalhar com eles a imaginação, para você trabalhar a leitura e a escrita. E uma proposta que nós utilizamos muito na alfabetização é o recontar a história, a releitura de uma história. Essa proposta do livro ela já vem com princípios e valores bíblicos, mas aqui eu vou te apresentar algumas atividades. A primeira atividade é reconte a história. Depois que você já explorou ali, já trabalhou, como a gente falou lá no outro vídeo, e na descrição vai ficar o link aí para você poder acessar. Nessa proposta, eu coloquei de uma forma para que eles possam, de forma individual, fazer a releitura, recontar essa história, tendo a sequência dos fatos. Explorar com eles início, meio e fim, inicialmente com desenhos, é uma das estratégias que utilizamos muito na classe de alfabetização, porque você vai preparar o seu grupo para depois eles começarem a escrever frases e, por último, elaborar textos. E essa produção de texto, inicialmente, nós trabalhamos com leituras de imagem, depois a sequência de fatos de acordo com a história que você apresentou, para depois eles começarem a escrever e se aprimorar mais nessa escrita. Então, nessa proposta eu coloquei assim, depois da contação da história realizada pelo professor, chegou a sua vez de soltar a criatividade com recontar a história. Faça seu registro através de desenhos e numere a sequência de fatos. Então aqui eu coloquei 6 quadradinhos e dentro dele círculos para que a criança possa primeiro representar com desenhos a história e numerar a sequência desses fatos. Você pode aprofundar, e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, não só essas atividades, mas algumas outras, para que você possa entender que uma mesma proposta, você pode trabalhar com os grupos separando grau de dificuldade diferente. Então, normalmente, isso eu falo muito no curso do Alphabíblia Kids. Na descrição eu também vou deixar o link do curso, que o curso ele está lá na plataforma do Abaplay. E lá você encontra não somente o Alphabíblia Kids, mas também outros conteúdos para sua família, conteúdos infantis. Mas no curso do Alphabíblia Kids, lá ele está dividido em 2 módulos. O módulo 1 é a parte teórica, onde eu vou abordar com vocês conteúdos da pedagogia, para que você possa entender por que trabalhamos com recursos pedagógicos, qual recurso nós utilizamos, quais são as fases de hipótese de escrita e muitos outros conteúdos importantes que um alfabetizador precisa ter domínio. E no módulo 2 é toda a parte prática. Te apresenta as histórias bíblicas e como você vai trabalhar e aprofundar esse conhecimento para que nós possamos biblioeducar as nossas crianças. Então depois entra lá no link, conheça um pouco mais sobre a plataforma do Abaplay e principalmente o curso do Alphabíblia Kids. Mas voltando, nós podemos explorar graus de dificuldade de acordo com o nível que a criança está. Então, normalmente nós organizamos elas dividindo ali qual é o grau de dificuldade de cada grupo e nesse grupo
Normalmente a gente coloca uma criança que tem já um domínio do assunto junto com aquelas que ainda precisam aprofundar esse conhecimento. Com a mentoria do professor, você vai acompanhar, ajudar até que esse aluno consiga superar essa dificuldade. Mas essa proposta, você pode elaborar ela com três possibilidades. A primeira é com desenho. Na segunda, você pode pedir para que eles escrevam esse reconto. E na terceira, você vai colocar um espaço maior para que ele possa escrever já parágrafos e assim ele vai elaborar um texto mais com uma quantidade de frases maior. Nessa primeira proposta, que seria para as crianças que estão na fase inicial, elas vão representar com desenho e depois nós colocamos 2 perguntas para que eles possam responder. Escreva como souber a história que você contou com desenhos. Como essa proposta para as crianças que estão começando essa escrita, então nesse espaço tem poucas linhas, porque a forma de escrita deles ainda é muito inicial. Então pode ser que em 2 ou no máximo 3 linhas ele consiga falar, né? Na verdade, ele consiga escrever tudo que ele desenhou. E a outra pergunta é: qual parte da história você mais gostou? Outra possibilidade, se o seu grupo ainda não consegue escrever, é colocar emojis com a carinha feliz, com a carinha triste, para que ele possa pintar. Essas possibilidades eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Segunda atividade. Nessa atividade, nós vamos trabalhar com as crianças a coordenação motora fina. É muito importante explorar com essas crianças dessa faixa etária a questão do cortar. Inicialmente, nós utilizamos o cortar com as mãos, mas conforme eles vão ficando mais maduros e eles vão ampliando aí essas habilidades, a gente já oferece a tesoura. E aqui tem imagens dos personagens da história e também de objetos que aparecem na história, e embaixo tem as palavras. Eles precisam cortar e colar no lugar certo. Essa atividade você pode fazer com o grupo todo, você passando pelas mesas, né, acompanhando ali a forma de registro deles e observando se eles estão colocando no lugar certo e se precisam de alguma intervenção. Eles gostam muito de atividades como essa e você pode ampliar também, vou deixar as possibilidades para um grupo intermediário e para o grupo mais avançado. Aqui o título é Recorte e cole as palavras na figura correta. Terceira possibilidade é aprofundar esse conteúdo, já que nessa história vai falar que os porquinhos, eles construíram as suas casas. Teve um que foi mais cauteloso, ele acolheu ali os conselhos da mãe e ele preferiu ser mais prudente e construiu a sua casa na rocha. Uma casa resistente, uma casa que pudesse durar por muito tempo. E ele usou tijolos. Os outros preferiram usar parte do dinheiro que recebeu para curtir a vida, então eles passearam, eles tiveram ali a vida, curtiram mais alguns momentos e não se preocuparam com a moradia. Depois eles decidiram fazer e usaram outros materiais. Depois que você já explorou isso com eles, já aprofundou os conhecimentos bíblicos, os princípios e valores, agora nós vamos apresentar conteúdos na classe de alfabetização. E um conteúdo que você pode explorar com eles são as profissões. Nessa proposta, nós vamos colocar ali 3 profissões para que eles desenhem os lugares onde essas pessoas trabalham. Mas sempre que nós preparamos essas atividades, nós temos o hábito de fazer ali uma contextualização. Por quê? Quando nós colocamos ali um resumo ou um trecho da história, essa família ou o responsável que vai receber essas atividades vai entender quais são os conteúdos que você trabalhou, além das profissões, da onde você tirou esses temas para trabalhar. Então, contextualizar as atividades faz com que a família, o responsável, a pessoa que vai receber depois essas atividades,
ela consiga entender ali a sequência de conteúdos e quais foram as histórias bíblicas que você trabalhou com as crianças. Então aqui nós colocamos assim, ó. Aprendemos na história os 3 porquinhos que eles construíram suas casas com diversos materiais. Um irmão construiu sua casa sobre a rocha, ficou muito resistente. Já os outros 2 construíram sobre a areia e utilizaram outros materiais. Vamos conhecer algumas profissões importantes? Complete as figuras abaixo desenhando os locais de trabalho das pessoas. Então aqui tem trabalhadora da construção, o bombeiro e o policial. Essa atividade também pode apresentar com 2 outras possibilidades no nível mais intermediário e no nível mais avançado. As próximas atividades que eu vou mostrar, a 4 e a 5, são atividades envolvendo situações, problemas de matemática. Quando trabalhamos com as crianças da faixa etária da alfabetização, temos uma preocupação muito grande com a leitura e a escrita. Mas não podemos esquecer que os conteúdos matemáticos, eles saberem quantificar, eles identificarem os números, a sequência numérica, são objetivos que nós precisamos atingir e contribuir para que eles avancem. E essa história é muito rica. Nós conseguimos trabalhar com vários conteúdos de língua portuguesa, de matemática, de conhecimentos gerais. Nessa, nós vamos trabalhar com material concreto, tampinhas de garrafa, como elas são úteis nessa classe de alfabetização. Então, o primeiro momento seria numa roda, organizar com eles e você relembrar essa história, e conforme você for relembrando, eles vão utilizar as tampinhas para representar aquilo que você está trabalhando. Por exemplo, crianças, vocês lembram que na história que a prof contou, tinham quantos irmãos? Peguem aí as tampinhas e representem a quantidade de irmãos que tinha nessa história. Aí eles vão separar lá 3 tampinhas. Ah, mas a família não era só dos irmãos. Além dos irmãos, quem mais fazia composição familiar? E aí eles vão ter que organizar lá. Depois disso, eles saíram, receberam a parte deles e saíram, foram viver a vida deles. Quantas pessoas dessa família ficou? E aí eles vão ter que retirar. Conforme você for explorando, você for falando as situações, problemas, eles precisam exemplificar, contando, adicionando ou subtraindo. Então, o material concreto, ele é importantíssimo nesse momento. Depois, eu vou deixar aqui a atividade que seria um registro no final dessa exploração do material concreto. E a última proposta, a proposta 5, vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, vocês vão ver. É uma atividade onde eles terão que observar a cena e responder as perguntas, registrando as quantidades. Então, nessa cena, quantas casas aparecem? Quantas flores aparecem na cena? Onde está o lobo? Quantas nuvens tem no céu? Quantas menores? Quantas maiores? Nós vamos explorar também lateralidade, a noção de espaço, noções como pequeno, médio e grande, direita e esquerda. Então, tudo isso nós vamos explorar e podemos fazer de forma concreta, onde você pode ir narrando a história e convidar as crianças para representarem, e depois esse registro com as atividades que eu vou deixar disponível para vocês. Então, essas foram as contribuições da parte de matemática. Além disso, eu vou deixar um bônus de 2 atividades, onde vocês vão explorar também os conteúdos bíblicos dessa releitura com os princípios e valores. E se você quiser saber mais sobre como alfabetizar as crianças, aí embaixo vai ter o link da plataforma onde o nosso curso acontece. Além do link da plataforma, também informações de como você vai adquirir o livro do Alfabíblia Kids, que é o manual onde eu te ensino como aplicar essa metodologia
Aqui tem a parte teórica, tem a parte prática e ele é um complemento do curso que você também pode fazer e que está disponível. Então, não esquece aí de colocar nos comentários releitura, porque aqui nós aprendemos de como trabalhar uma releitura de uma história, usando até mesmo os contos infantis, os clássicos infantis, mas com princípios e valores bíblicos. Eu espero ter contribuído mais um pouquinho. Até a próxima. Tchau!